Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, o meu relato de parto do terceiro trimestre. Como vocês podem perceber pelo tempo que eu postei o último vídeo, Joaquim já nasceu. E aí eu passei esse mês mesmo me organizando para poder vir aqui, ter um tempinho para vir aqui conversar com vocês, explicar tudo direitinho o que aconteceu no terceiro trimestre. Eu quis gravar esse vídeo no fim mesmo, após eu ter ele, até porque o terceiro trimestre corresponde a todo esse período, o último período. E, enfim, eu espero que vocês gostem, tá? E vamos lá pro vídeo. Eu vou começar, assim como os outros dois vídeos que eu tenho aqui, do relato, de gravidez, o diário da gravidez. E vou começar falando sobre os sinais e os sintomas, tá? Que eu tive nesse último período, no terceiro trimestre. Bom, vou estar aqui lendo, que tá no computador, meu celular tá gravando um vídeo. Eu conectei aqui no meu computador e vou estar lendo para vocês o que eu fui anotando ao decorrer do terceiro trimestre, tá bom? Bom, primeiros sinais e sintomas, certo? Começou a aparecer a linha negra, aquela linhazinha escura na barriga. Eu não tenho como mostrar pra vocês, ela ainda persiste porque eu tô de vestido, não dá pra mostrar. Mas enfim, é só botar no Google, vocês conseguem ver a linha negra que nasce, ou que aparece, aqui em algumas mulheres, na maioria das mulheres. Tem umas que não aparecem, tá? Então começou a aparecer essa linha, primeiro na parte de baixo da barriga, do umbigo pra baixo, e depois surgiu um pouco acima do umbigo também. Dizem que ela some após a gravidez, mas por enquanto ela continua aqui, tá? Joaquim faz um mês agora no dia 14 de setembro, ou 14 de outubro, ele nasceu 14 de setembro, e ainda persiste. Então, um mês pós-parto e ainda tá aqui essa linha, tá? O que é que aconteceu? Escurecimento da minha virilha, eu notei que escureceu a axila também, e os mamilos, que é normal, a auréola escurece também e ficou maior, obviamente. Outra coisa que também eu notei, a azia voltou, que eu tinha lá no início da gravidez, e no fim da gravidez eu tinha muita azia, e às vezes eu pensava em determinadas comidas, na verdade na maioria das comidas me dava uma azia, uma sensação estranha, assim, sabe? Não era enjoo, eu comia tudo, mas eu sentia esse incômodo, essa azia o tempo todo. Não era refluxo também, apesar que eu desenvolvi refluxo também na gravidez, principalmente no terceiro trimestre, tanto que é um dos sintomas, que eu tive, que eu coloquei aqui pra falar pra vocês, mas não era refluxo que eu sentia, era uma constante azia aqui, uma constante azia, independente da comida que eu pensasse, eu sentia. Mas não me impedia de comer, tá? Falta de ar eu sentia também no último trimestre, porque ele ficou bem altinho. Minha barriga não foi muito grande, minha estrutura, eu sou pequena, sempre fui muito magrinha também, então ele ficava muito aqui assim em cima e acabava me deixando com muita falta de ar. Mas nada também de me deixar muito ofegante, sabe? Mas eu senti uma falta de ar, eu tinha que ficar esticando, virando, pra poder respirar um pouco melhor. Eu senti bastante cansaço e sono após poucos esforços, tá? Eu fazia pouquinha coisa e eu já sentia como se tivesse passado um caminhão em cima de mim. Ainda sinto isso, tá? Hoje bem menos do que na gravidez, mas ainda sinto. Outra coisa também que eu passei a sentir, foi saciedade de forma mais rápida e mais fome, o que é normal, porque o bebê tá comprimindo ali o seu estômago, então você acaba comendo em menor volume e, consequentemente, sentindo fome mais vezes, Então, é normal também da gravidez.
Dores na coluna para dormir, né? Era melhor de lado, então o que é também super normal por conta do peso do bebê. Dor na virilha, principalmente aqui no lado esquerdo. Eu sentia a dor na virilha, principalmente do lado esquerdo, tá? O que é normal dos ligamentos também musculares, enfim, o peso. Embaixo da barriga, às vezes eu sentia umas fisgadas e voltei a sentir dor no nervo ciático também. Às vezes eu olho para baixo, mas é porque eu tô lendo, tá, gente? Para não esquecer de nada. Então, às vezes eu sentia dor também no nervo ciático, principalmente quando eu limpava a casa, tá? Quando eu fazia alguma coisa em casa, assim, da dor no nervo ciático, doía bastante. Sentia também insônia à noite, né? Melhorou ali por volta da 31ª semana, mas eu passei, depois que melhorou, né, após a 31ª semana, a insônia melhorou, mas eu passei a acordar um pouco mais cedo, tá? Antes eu acordava às 8h30, 9 horas, né, na gravidez, né? Porque antes de eu engravidar, eu acordava bem mais cedo, porque eu malhava de manhã. Então eu acordava às 5h30. Mas na gravidez, nos 3 primeiros trimestres e depois, né, eu passei a malhar mais à tarde, ou umas 10 horas, 11, ou então de tarde, e com isso eu acordava mais tarde, consequentemente. Porém, no fim aí da gestação, eu passei a acordar um pouco mais cedo do que eu estava acordando. Então eu acordava aí por volta de 7 horas, 7h30, tá? Toda hora dava vontade de fazer xixi, o que é super comum também, normal. Eu passei a sentir muita vontade de comer doce. Dizem que no 3º trimestre você sente bastante vontade de comer doce, né? E eu senti bastante vontade de comer doces no 3º trimestre. Mas não fazia essas vontades assim, tá? Mas às vezes eu comia também. A partir da 34ª semana eu comecei a ficar ansiosa. E acordava mais vezes durante a noite por conta, consequentemente, da ansiedade. Passei a sentir umas dores musculares no pé da barriga também, né? Com cólicas, seguido de cólicas leves, né? Nada preocupante na 34ª semana. Me preocupava porque minha primeira gravidez, eu não sabia de nada, né? Mas, enfim, umas cólicazinhas leves, os médicos diziam que era normal. E eu sentia uns cansaços assim nas minhas pernas, o que era normal também por conta da circulação, tá certo? Tinha que só observar. Eu nunca tive sinais de trombose, né? Nunca tive edemas durante toda a minha gestação e no pós-parto até então. Não tive edemas, então não preocupava o fato de trombose, né, aos meus médicos. Era só um cansaço na perna, que era algo rápido também, não era algo que durava horas. Era algo que vinha assim no momento e depois passava, dependendo da posição que eu ficava também. Então era basicamente a circulação, o peso mesmo, tá? A pressão. Vamos lá. Eu passei a ficar, né, ao redor do umbigo, assim, da barriga. Umbigo, assim, ao redor. E no peito, aqui ao redor dos seios, né, ficou vermelho. E aí, consequentemente, eu comecei a hidratar mais, né, passar mais. Eu usei durante toda a gestação, continuo usando o creme hidratante, o hidratante para estrias, né, anti-estrias, e o óleo da Bio-Oil, tá? Eu tô usando o hidratante da Skin, por enquanto, que ainda tem, então vou usar até acabar e depois eu vou ficar usando o Bio-Oil. Então eu passei a hidratar mais e beber mais água ainda, né? Porque era sinal de que poderia desenvolver estrias, então eu passei a cuidar ainda mais, tá? Até então não tive estrias, tá? Espero que não apareça, porque eu já tenho bastante estrias na região das minhas nádegas e no meu quadril, isso me incomoda um pouco, não gosto. Tá parecendo que vai ter um pouco de estria assim ao redor no cantinho do peito, tá? Nos dois cantinhos assim, mas parece que vai desenvolver, ainda não desenvolveu. Eu tô cuidando, hidratando, evitando hidratar na parte da auréola, não pode, tá? No mamilo, por conta da amamentação, bebê não é indicado ficar hidratando.
mais ao redor, no lugar onde parece que vai ter estrias, por conta que aumentou muito meu seio de tamanho. Eu não tinha praticamente peito, né, seios. Então eu tô hidratando pra tentar prevenir isso, né, ver se eu consigo evitar. Isso eu comecei a sentir essa coceira e essa vermelhidão por volta da 35ª semana, mas eu cuidei e passou tranquilo. Cuidei ainda mais no caso. Aí agora na parte emocional, no meu emocional, eu me senti muito ansiosa no terceiro trimestre, mas eu conseguia controlar. Eu evitava ficar pensando, fazer outras coisas. Eu tava ansiosa porque eu queria ver tudo pronto e chegar ao período. Eu tinha muito medo dele nascer antes do tempo, né? E, enfim, precisar ficar em UTI, coisas do tipo. Eu já trabalhei em hospital, na área pediátrica, e eu tinha muito medo daquilo acontecer com meu filho. Então, ficava com medo, né, dele nascer antes do tempo e precisar. Então eu ficava um pouco ansiosa em relação a isso. Mas eu conseguia, né, reverter essa situação. Quando fez 37 semanas, minha ansiedade ficou a 1000, tá? Todo dia eu achava que eu ia parir, todo dia eu achava que tava sentindo contração, mas pegou mesmo a ansiedade na 37ª semana, quando fez. Tá? Antes eu senti ansiedade, mas eu conseguia reverter. A minha ansiedade de antes da 37ª semana era ele nascer antes do tempo e porque eu queria ver a casa pronta para receber ele, sabe? Ficava ansiosa de como eu ia proceder com tudo, a partir do momento que eu entrasse no trabalho de parto. Queria tudo organizado. Sentia também um pouco de medo de como ia ser o parto, tá? Isso me preocupava bastante, porque eu não tinha nada definido se eu queria normal ou cesárea. No início eu queria muito normal, depois eu fiquei com medo, passei a querer cesárea, né? E no fim, pra mim, tanto faz, ou a cesárea ou a normal, tá? Eu entreguei nas mãos de Deus e pedi pra que Ele me conduzisse, mas eu ficava muito ansiosa pra saber como seria, o que eu faria, tá? Fiquei ansiosa também em relação ao plano de parto e todas essas coisas de como ia proceder, enfim. A gente teve um probleminha com o plano de parto no início, né? O hospital no início recusou, enfim, mas entrei em conversa com eles. Eles viram que realmente era algo, né, de direito de toda mulher, né? E acabaram entendendo errado também lá no plano de parto que eu mandei pra eles. Enfim, chegamos a um consenso, o hospital aceitou o plano de parto, tudo direitinho. Mas eu vou contar isso no relato de parto pra vocês. Eu nem lembrei do plano de parto. Na verdade, eu nem liguei. Lembrar, eu até lembrei, mas eu nem liguei pro plano de parto quando eu entrei em trabalho de parto, realmente. Mas isso eu vou contar pra vocês no relato de parto que eu vou fazer, tá? Espero soltar aqui em breve. Só preciso ter um tempo assim, tipo hoje, que eu tive com o Joaquim, né? Ele tá dormindo no momento, só está ficando eu e ele em casa, né? O meu noivo barra marido, meu noivorido tá trabalhando. Minha mãe ficou comigo os 20 primeiros dias, né? Porque ela não mora aqui, eu moro no interior da Bahia, né? Ela não mora aqui perto de mim. O interior é longe de Salvador, que é onde ela mora. E ela precisou voltar para trabalhar, né? Então ela só pode ficar comigo 20 dias, enfim. Então eu preciso de um tempo, né? Quando o Joaquim me der, aí eu vou gravar, tô devendo para vocês vários vídeos. O relato de parto, vou contar sobre a amamentação também. Vou contar também, eu vou gravar o tour do quarto dele, né? Que eu tô devendo. Mas tudo isso vai sair, tá, gente? Só tem um tempo pra eu filmar, editar, postar. Filmar, editar, postar, mas vai sair. Em relação aos exames, tá? Exames. Eu fiz uma ultrassom obstétrica com Doppler na 32ª semana. Deu tudo normal com ele, não teve nada de diferente, tá? Ele tava sem resistência, eu tava sem resistências nas artérias uterinas, né? Porque no início
da minha gravidez, apresentou um risco alto para pré-eclâmpsia, porém depois a gente conseguiu controlar. E nessa última ultrassom que eu fiz, né, com 32 semanas, estava tudo ok, não tinha risco. E ele, né, Joaquim, estava com 1,8 kg na 32ª semana. Eu fiz também na 32ª semana os exames de sangue, tá? Alguns exames de sangue, deu tudo ok. E esses foram os últimos exames que eu fiz no terceiro trimestre, tá certo? Eu também botei aqui para contar para vocês, né? Quando eu fiz 37 semanas, conforme eu falei, eu fiquei muito ansiosa, né? Então todo dia eu achava que eu estava em trabalho de parto. Eu não sabia o que era um trabalho de parto, eu não sabia o que era uma contração. Então para mim eu estava em contração a todo momento, né? Até porque eu senti contração de treinamento desde quando eu fiz 12 ali para 13 semanas de gestação. Então, era algo que eu ficava muito tensa, assim, também, sabe? Com medo de estar sentindo contrações e não saber que era contração, enfim, aconteceu alguma coisa dentro de casa. Mas, quando eu fiz 37 semanas, né, eu fui 2 vezes para o hospital, fui 2 vezes para emergência, antes de fato, estar em trabalho de parto, né? Ali no dia 7 de setembro, dependência do Brasil. Eu não queria que meu filho nascesse na independência do Brasil no dia 7 de setembro, porque é um feriado, né? Enfim, não acho legal nascer no feriado. Mas nada a ver, tá, gente? Se fosse o dia dele, ele ia nascer e tudo certo, tá? Mas é porque, assim, geralmente as pessoas viajam quando é feriado prolongado, aí fazer o aniversário dele, né? Tem aquilo de... É tipo quem vai fazer aniversário no Natal, ou em épocas comemorativas, assim, que tem sempre uma dificuldade quando quer fazer o aniversário por conta das pessoas que geralmente viajam, né? Mas, enfim, isso é uma besteira, tá? Mas, enfim, no dia 7 de setembro, eu tava com 37 semanas e 3 dias, a gente foi pro hospital porque eu estava sentindo umas contrações, umas dores estranhas, tá? Eram as dores nas costas, vinha assim pro pé da barriga, mas eu creio que são os pródomos, né? Se eu não me engano, é assim que fala, que são aquelas dores, aquelas coisas antes do parto que geralmente a mulher tem. Então eu fui para o hospital, lá eu fui atendida para emergência, né? Fui atendida, avaliada. Não tinha dilatação alguma, o colo ainda estava grosso, enfim, nada que dissesse que realmente eu estava em trabalho de parto. Enfim, fui avaliada, estava tudo ok, fizeram ultrassom, ele estava ótimo também, todo apertadinho, não tinha espaço para ele lá dentro mais. E os médicos me liberaram, né? E eu voltei para casa, tá? Então, tava tudo ok, voltei pra casa. No dia 10, né, 3 dias após essa minha ida pro hospital, no dia 10 de setembro, era um sábado, eu também tava sentindo muitas dores, e notei que tinha saído o tampão mucoso, tá? O tampão saiu, um pouco do tampão saiu, naquele dia, no sábado de manhã. E aí no sábado à tarde eu fui pro hospital porque as dores continuavam. Enfim, cheguei lá, também não tinha dilatação, o colo tava normal, grosso ainda, nenhum sinal de que ele ia nascer, mas poderia ser a qualquer momento, conforme a médica me disse. Olha, aqui tá tudo ok, não tem por que te deixar aqui em observação nem nada do tipo, porque não tem dilatação, o colo tá grosso ainda, espesso, né? Enfim, mas pode ser a qualquer momento. Poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Fez ultrassom também, avaliou os sinais dele, tudo ok, tá? E meus sinais também tudo ok. E me liberou. Voltei para casa. Na segunda, né, no dia 12 de setembro, eu tive uma consulta, né, a consulta que era semanal, né, com o obstetra. E ele avaliou também, eu não tinha dilatação, o colo continuava a mesma coisa, enfim, mas ele me alertou, ele pode ser a qualquer momento. Por enquanto não tem indícios, mas pode ser a qualquer momento, né? Então, no dia 12/9, eu tava com 38 semanas e 1 dia, porque eu completava as semanas sempre no domingo. Dia 12 era uma segunda, então eu tava com 38 semanas e 1 dia. Quando foi na quarta, né, de terça-feira, do dia 11, ou do dia 13 pro dia 14, na quarta-feira,
eu comecei a sentir umas dores bem... Começou como o normal, que eu tava sentindo antes, mas evoluiu, enfim. E aí no dia 14 de setembro, numa quarta-feira, eu fui pro hospital, de emergência, tá? Fui atendida na emergência, mas fui tranquilamente, né? Eu comecei a sentir as coisas de madrugada e fui pro hospital ainda de madrugada, não tinha nem raiado. Tava raiando o dia ainda, eram umas 5 horas da manhã, mais ou menos, 4h30, e umas 4h30 da manhã. E, enfim, fui pro hospital e foi quando realmente eu estava em trabalho de parto já, mas isso eu vou contar no relato de parto, tá? Que em breve eu vou postar aqui pra vocês, tá bom? Então foi isso, gente, basicamente que aconteceu comigo no meu terceiro trimestre, tá? De gestação de Joaquim. E eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei compartilhar aqui tudo que aconteceu comigo durante a gravidez, nesses 3 trimestres, né, e até pra deixar registrado, guardado aqui, né, pra na minha próxima gestação eu comparar, que eu pretendo ainda ter mais um filho ou filha, e também pra compartilhar, né, com as mamães que estão aí do outro lado, que gostam de assistir esse tipo de conteúdo. Eu espero ajudar vocês. E é isso. Tô muito feliz, Joaquim já tá aqui entre nós, vai fazer 1 mês já, passa rápido, tá? É intenso, mas passa rápido e é uma delícia. E é isso. Aguardem os próximos vídeos, tá? Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá? E não esquece de curtir esse vídeo, comentar, tá? Manda pra uma amiga, pro amigo que gosta de assistir esse tipo de conteúdo. E se inscreve aqui no canal, tá? Vou deixar também aqui o meu Instagram, se vocês quiserem me acompanhar o meu dia a dia e ver tudo, né, em tempo real lá no Instagram. E também vou deixar ele na caixinha de informações aqui embaixo, tá? O endereço do meu Instagram, o arroba. Enfim, fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.